Uma caixa esquecida no aeroporto há vários dias revelou um segredo chocante, quando um funcionário curioso decidiu espiar pela festa. Antes de assistir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para atrair 10 anos de boa sorte. O Aeroporto Internacional de Guarulhos fervilhava com a usual agitação de uma sexta-feira à tarde. Passageiros apressados corriam para seus portões de embarque, famílias se despediam com abraços emocionados e funcionários circulavam em suas rotinas frenéticas. Em meio a todo esse movimento, uma caixa de papelão comum, sem identificação, jazia esquecida em um canto do depósito de bagagens perdidas. Fazia exatamente uma semana que aquela caixa misteriosa chegara ali, sem que ninguém reclamasse por ela. O procedimento padrão ditava que objetos não reclamados deveriam ser inspecionados após 7 dias, e cabia a Rodrigo Silva, um jovem funcionário do aeroporto, realizar essa tarefa naquela tarde. Rodrigo era um rapaz de 25 anos, alto e esguio, com olhos castanhos curiosos que pareciam sempre buscar algo além do óbvio. Trabalhava no aeroporto há apenas 6 meses, mas já se destacava por sua dedicação e atenção aos detalhes. Naquela tarde, ele se aproximou da caixa com uma mistura de tédio e curiosidade. Mais uma mala esquecida, cheia de roupas velhas a posto, murmurou para si mesmo, enquanto se agachava para examinar o objeto. No entanto, algo naquela caixa o intrigou imediatamente. Não havia etiquetas, nem marcas de despacho. Era como se tivesse simplesmente materializado ali no depósito. Franzindo o senho, Rodrigo inclinou-se mais perto, notando uma pequena fenda na lateral da caixa. Foi então que ouviu um som suave, quase imperceptível vindo de dentro. Não era o tilintar de objetos soltos, nem o farfalhar de roupas. Era algo vivo. Com o coração acelerado, Rodrigo aproximou o olho da fenda. O que viu o fez recuar, atônito. Dentro da caixa, 3 pares de olhos brilhantes o encaravam de volta. "Meu Deus!" exclamou, levantando-se de súbito. São pássaros." Sem perder tempo, Rodrigo chamou sua supervisora Marina Alves, uma mulher de meia-idade com anos de experiência no aeroporto. Quando ela chegou, ofegante e preocupada, Rodrigo já havia cuidadosamente aberto a caixa. O que viram deixou ambos perplexos. 3 papagaios da noite, uma espécie extremamente rara, estavam amontoados no fundo da caixa. As aves, normalmente conhecidas por sua plumagem exuberante, estavam em um estado lamentável. Sujas, desnutridas e visivelmente assustadas, mal conseguiam se mover. "Isso é inacreditável", sussurrou Marina, sua voz tremendo de emoção e indignação. Quem seria capaz de fazer algo assim? Rodrigo, sentindo uma mistura de compaixão e revolta, respondeu: "Não sei, mas temos que ajudá-los. Eles precisam de cuidados urgentes." Marina assentiu, já pegando o telefone. "Vou ligar para o IBAMA e para um centro de reabilitação de animais. Esses pobres bichos precisam de atendimento especializado imediatamente." Enquanto Marina fazia as ligações, Rodrigo permaneceu ao lado da caixa, observando as aves com um nó na garganta. Como alguém poderia ser tão cruel a ponto de abandonar criaturas tão magníficas e indefesas? Em questão de horas, o aeroporto se transformou em um turbilhão de atividades. Agentes do IBAMA chegaram, acompanhados por veterinários especializados em aves silvestres. Os papagaios foram cuidadosamente removidos da caixa e colocados em transportadores adequados. Dr. Camila Rocha, uma renomada veterinária especializada em aves exóticas, examinou os papagaios no local. Seu diagnóstico foi sombrio, mas não sem esperança. "Eles estão severamente desidratados e desnutridos", explicou ela a Rodrigo e Marina, que acompanhavam tudo de perto. "Há sinais de estresse e possivelmente algumas infecções secundárias, mas com os cuidados adequados acredito que possam se recuperar." Enquanto as aves eram preparadas para o transporte ao centro de reabilitação, Rodrigo não conseguia tirar os olhos delas. Algo naqueles papagaios da noite, em seus olhares assustados, mas resilientes, tocou profundamente seu coração. Posso acompanhá-los?" perguntou ele hesitante a Dr. Camila. "Gostaria de saber se ficarão bem." A veterinária sorriu, comovida com a preocupação do jovem.
Claro, Rodrigo. Na verdade, sua ajuda seria muito bem-vinda. Quanto mais mãos para cuidar deles, melhor. Marina, percebendo o envolvimento de Rodrigo, interveio. Vá com eles, eu cuido das coisas por aqui. Mantenha-me informada sobre o estado dos papagaios. Assim, ao cair da noite, Rodrigo se viu embarcando em uma jornada inesperada. No banco de trás de uma van especialmente equipada, ele observava os 3 papagaios da noite, agora sedados para o transporte. Seu turno no aeroporto há muito havia terminado, mas isso parecia irrelevante diante da missão que agora se desenrolava à sua frente. Enquanto a van se afastava do aeroporto em direção ao centro de reabilitação, Rodrigo não podia imaginar como aquela descoberta mudaria sua vida. A caixa misteriosa não continha apenas 3 aves raras, guardava também o início de uma aventura que iria muito além do resgate daqueles papagaios. O jovem funcionário do aeroporto, sem saber, estava prestes a se envolver em uma trama que envolveria segredos, paixões e uma luta pela preservação de uma espécie à beira da extinção. E tudo começara com uma simples caixa esquecida em um depósito de bagagens. O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres era um oásis de tranquilidade nos arredores agitados de São Paulo. Quando a van chegou, já passava da meia-noite, mas as luzes do complexo brilhavam como um farol de esperança na escuridão. Rodrigo, exausto mas determinado, ajudou a equipe a descarregar os papagaios da noite. O cheiro de antisséptico e ração animal preenchia o ar enquanto eles atravessavam os corredores em direção à ala de tratamento intensivo. Doutor. Camila liderava a equipe com uma calma eficiência que impressionou Rodrigo. Precisamos agir rápido, ela instruiu. Estes papagaios estão em estado crítico. As próximas horas passaram em um borrão de atividade frenética. Rodrigo, embora não fosse um profissional treinado, fez o possível para ajudar, segurando equipamentos, buscando suprimentos e oferecendo palavras de encorajamento às aves assustadas. Foi quase ao amanhecer quando o Dr. Camila finalmente tirou suas luvas e suspirou profundamente. Fizemos tudo o que podíamos por enquanto. Agora é esperar e torcer. Rodrigo, sentindo o peso do cansaço, mas relutante em ir embora, perguntou: eles vão ficar bem? A veterinária sorriu cansada. É cedo para dizer com certeza, mas são lutadores. Deram um grande passo hoje. Naquele momento, uma jovem mulher entrou apressadamente na sala. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque desarrumado, e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de preocupação e determinação. Desculpem o atraso, ela ofegou. Vim assim que recebi a mensagem. Como eles estão? Dr. Camila fez as apresentações. Rodrigo, esta é Luísa Mendes, nossa ornitóloga residente e especialista em espécies ameaçadas. Luísa, este é Rodrigo Silva, o funcionário do aeroporto que descobriu os papagaios. Luísa estendeu a mão, seu aperto firme e caloroso. Muito prazer, Rodrigo. Não posso agradecer o suficiente pelo que você fez. Esses papagaios da noite são incrivelmente raros. Cada indivíduo é crucial para a sobrevivência da espécie. Enquanto Luísa examinava as aves, Rodrigo não pôde deixar de notar a paixão em seus olhos. Era evidente que ela não via apenas pássaros ali, mas sim uma missão, uma causa pela qual lutava. Você parece realmente dedicada a isso, comentou Rodrigo. Luísa sorriu, um brilho de determinação em seu olhar. É mais do que uma profissão para mim, Rodrigo. É um chamado. Cada espécie que perdemos é uma parte insubstituível do nosso mundo que desaparece para sempre. Suas palavras tocaram algo profundo em Rodrigo. Pela primeira vez, ele começou a ver além do resgate imediato. Havia algo maior em jogo aqui, uma batalha contra o tempo para preservar algo precioso e insubstituível. Doutor. Camila, percebendo o interesse genuíno de Rodrigo, sugeriu: por que você não volta amanhã? Poderíamos usar toda a ajuda possível nos próximos dias. Rodrigo hesitou por um momento, pensando em seu trabalho no aeroporto. Mas algo dentro dele já havia tomado a decisão. Claro, eu adoraria ajudar. Vou ver o que posso fazer sobre meus turnos. No caminho de volta para casa, Rodrigo mal notou a cidade despertando ao seu redor. Sua mente estava repleta de imagens dos papagaios, da dedicação de Dr. Camila, da paixão de Luísa.
Ele sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente naquela noite. Os dias seguintes se passaram em um turbilhão de atividades. Rodrigo conseguiu uma licença temporária do aeroporto, graças à compreensão de Marina, que reconheceu a importância da situação. Ele passou a maior parte de seu tempo no centro de reabilitação, aprendendo sobre os papagaios da noite e ajudando em seu tratamento. Luísa se tornou sua mentora informal, compartilhando seu vasto conhecimento sobre a espécie. Esses papagaios são nativos da Mata Atlântica, explicou ela enquanto cuidavam das aves. Restam menos de 250 indivíduos na natureza. Cada um desses 3 é precioso além da medida. Rodrigo absorvia cada palavra, fascinado não apenas pelas aves, mas também pela paixão contagiante de Luísa. Ele começou a ver o mundo através de novos olhos, percebendo a delicada teia de vida que conectava todas as criaturas. Enquanto isso, no aeroporto, Marina conduzia sua própria investigação. A caixa misteriosa havia desencadeado uma série de perguntas que ela estava determinada a responder. Quem havia deixado os papagaios ali? Como eles tinham passado despercebidos por tanto tempo? Revisando as filmagens de segurança, Marina notou algo estranho. Um homem de meia-idade, vestindo um uniforme de funcionário, havia deixado a caixa no depósito tarde da noite, uma semana antes. O problema era que ela não reconhecia o homem. Intrigada, Marina decidiu aprofundar sua investigação. Ela começou a vasculhar os registros de funcionários, procurando por qualquer irregularidade. Sua busca a levou a descobrir discrepâncias sutis nos registros de contratação recentes. Enquanto isso, no centro de reabilitação, os papagaios da noite começavam a mostrar sinais de melhora. Suas penas, antes opacas e emaranhadas, começavam a recuperar o brilho. Seus olhos, antes turvos de exaustão, agora brilhavam com uma nova vivacidade. É incrível, murmurou Rodrigo, observando um dos papagaios aceitar comida de sua mão pela primeira vez. Há uma semana, mal conseguiam se mover. Agora olhe para eles. Luísa sorriu, colocando uma mão no ombro de Rodrigo. É por isso que fazemos o que fazemos. Cada vida salva é uma vitória. Naquele momento, algo mudou entre eles. O que começara como uma parceria profissional estava florescendo em algo mais profundo. Rodrigo sentiu seu coração acelerar com o toque de Luísa, e quando seus olhares se encontraram, havia uma nova intimidade ali. No entanto, antes que pudessem explorar esse momento, foram interrompidos pela chegada abrupta de Dr. Camila. Seu rosto estava pálido, e ela segurava um papel em suas mãos trêmulas. "Temos um problema", disse ela, sua voz tensa. "Acabei de receber os resultados dos exames de DNA dos papagaios. Eles não são apenas raros, são únicos. São os últimos representantes conhecidos de uma subespécie que pensávamos estar extinta há décadas." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Luísa foi a primeira a quebrá-lo, sua voz mal contendo a emoção. "Isso muda tudo. Não estamos apenas salvando 3 pássaros. Estamos salvando uma espécie inteira." Rodrigo, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros, perguntou: "O que fazemos agora?" Dr. Camila respirou fundo, seu olhar determinado. "Agora, entramos em contato com as autoridades. Isso vai além de um simples resgate. Precisamos descobrir de onde vieram esses papagaios e se há mais deles lá fora." Enquanto o trio discutia os próximos passos, não podiam imaginar que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que sacudiriam o mundo da conservação ambiental e os colocariam no centro de uma trama muito maior do que jamais poderiam ter imaginado. A descoberta na caixa esquecida do aeroporto não era apenas o início de uma jornada de resgate. Era o começo de uma aventura que testaria seus limites, desafiaria suas convicções e talvez mudaria o destino de uma espécie inteira. O sol mal havia nascido quando Rodrigo chegou ao centro de reabilitação na manhã seguinte. Os eventos do dia anterior ainda ecoavam em sua mente, misturando-se com sonhos inquietos sobre papagaios e florestas perdidas. Ao entrar no prédio, encontrou Luísa já debruçada sobre uma pilha de documentos, seus cabelos desgrenhados denunciando uma noite sem sono. "Bom dia", ele murmurou, colocando um copo de café ao lado dela. "Passou a noite aqui?"
Luísa levantou os olhos, um sorriso cansado nos lábios. Obrigada, disse ela, pegando o café. Sim, não consegui ir para casa. Há tanto para processar, tantas perguntas sem resposta. Rodrigo puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela. Algum progresso? Alguns, respondeu Luísa, passando a mão pelos cabelos. Estive revisando todos os registros históricos que pude encontrar sobre essa subespécie de papagaios da noite. A última observação confirmada foi há mais de 50 anos, em uma área remota da Mata Atlântica que hoje está quase completamente desmatada. Enquanto conversavam, Dr. Camila entrou na sala carregando uma pasta grossa. Bom dia, vocês dois. Tenho novidades do IBAMA. Eles estão levando o caso muito a sério. Uma equipe especializada está sendo montada para investigar a origem desses papagaios. A notícia trouxe um misto de alívio e apreensão. Por um lado, era reconfortante saber que as autoridades estavam envolvidas. Por outro, a seriedade da situação tornava-se cada vez mais evidente. E quanto aos papagaios? Perguntou Rodrigo ansioso. Como eles estão esta manhã? Dr. Camila sorriu, um brilho de esperança em seus olhos. Melhorando a cada dia. O macho mais velho já está se alimentando sozinho e os outros dois não estão muito atrás. São lutadores, esses pequenos. Enquanto discutiam os próximos passos do tratamento, o telefone de Rodrigo tocou. Era Marina, do aeroporto. Rodrigo! A voz de Marina soava tensa. Preciso que você venha ao aeroporto imediatamente. Descobri algo que você precisa ver. Intrigado e um pouco preocupado, Rodrigo se desculpou com Luísa e Dr. Camila e partiu para o aeroporto. Durante todo o trajeto, sua mente fervilhava com possibilidades. O que Marina teria descoberto? No aeroporto, Marina o esperava em seu escritório. As persianas fechadas e um ar de conspiração no ambiente. Assim que Rodrigo entrou, ela trancou a porta. O que está acontecendo, Marina? Perguntou Rodrigo, sentindo a tensão no ar. Marina ligou seu computador e girou a tela para que Rodrigo pudesse ver. Lembra-se do homem que deixou a caixa com os papagaios? Bem, eu o encontrei. Na tela, Rodrigo viu a imagem congelada de um homem de meia-idade, vestindo um uniforme de funcionário do aeroporto. Havia algo vagamente familiar nele, mas Rodrigo não conseguia identificar. Quem é ele? Perguntou. Marina respirou fundo antes de responder. Seu nome é Carlos Mendes. Ele trabalhou aqui há anos, mas foi demitido por irregularidades. E há mais uma coisa, Rodrigo. Ele é o pai de Luísa Mendes. A revelação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Luísa, a apaixonada defensora dos animais, tinha uma conexão direta com o homem que abandonara os papagaios? Isso não faz sentido, murmurou Rodrigo, tentando processar a informação. Luísa dedicou sua vida a proteger essas aves. Como seu pai poderia estar envolvido em algo assim? Marina balançou a cabeça igualmente perplexa. Não sei, Rodrigo, mas há mais. Nos últimos meses, houve uma série de incidentes estranhos no aeroporto. Pequenos furtos, equipamentos danificados, arquivos acessados sem autorização. Tudo parecia aleatório até agora, mas e se... Ela não precisou terminar a frase. A implicação pairava pesadamente no ar. Estariam esses incidentes de alguma forma conectados aos papagaios? Rodrigo sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele tinha informações cruciais, mas compartilhá-las significaria lançar suspeitas sobre Luísa, alguém em quem ele estava começando a confiar profundamente. O que fazemos agora? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Marina o encarou com seriedade. Por enquanto, nada. Precisamos de mais informações antes de agir. Mas, Rodrigo, você precisa ter cuidado. Se Luísa estiver envolvida de alguma forma... Rodrigo assentiu, sentindo um nó se formar em seu estômago. Ao sair do escritório de Marina, sua mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Como ele poderia continuar trabalhando ao lado de Luísa, sabendo o que sabia agora? De volta ao centro de reabilitação, Rodrigo encontrou Luísa alimentando os papagaios. Observando-a interagir com as aves, sua gentileza e dedicação evidentes em cada gesto, ele achou ainda mais difícil acreditar que ela pudesse estar envolvida em algo obscuro. Está tudo bem, Rodrigo? Perguntou Luísa, notando sua expressão perturbada. Parece que viu um fantasma. Rodrigo forçou um sorriso. Só cansado, mentiu ele.
Tem sido uma semana intensa, Luísa concordou, voltando sua atenção para os papagaios. Eles estão progredindo tão bem, disse ela, seu rosto iluminando-se. Sabe, às vezes penso no que teria acontecido se você não os tivesse encontrado naquela caixa. É como se o destino tivesse intervindo. As palavras de Luísa, tão cheias de paixão e sinceridade, fizeram Rodrigo questionar tudo o que Marina havia lhe contado. Como poderia esta mulher, tão dedicada à preservação da vida, estar conectada a algo tão sombrio? Enquanto os dias passavam, Rodrigo se viu dividido entre sua crescente afeição por Luísa e as suspeitas plantadas por Marina. Cada interação com Luísa era agora filtrada através de uma lente de dúvida, cada palavra e gesto analisados em busca de algum sinal de duplicidade. Ao mesmo tempo, os papagaios continuavam a prosperar sob os cuidados da equipe. O macho mais velho, que eles haviam apelidado de Tico, já estava forte o suficiente para ser movido para um viveiro maior. Os outros dois, Teco e Tiana, não estavam muito atrás em sua recuperação. Foi durante uma tarde particularmente agitada, com Rodrigo ajudando a preparar o novo viveiro, que Luísa o surpreendeu com uma pergunta inesperada. Rodrigo, ela começou hesitante, você já ouviu falar de um lugar chamado Reserva Vista Verde? O nome não significava nada para Rodrigo, mas a maneira como Luísa o disse, com uma mistura de esperança e apreensão, o intrigou. Não, nunca ouvi falar. Por quê? Luísa mordeu o lábio como se debatendo internamente se deveria continuar. Finalmente ela falou. É um lugar que meu pai costumava mencionar. Uma área de mata atlântica preservada, longe dos olhos do mundo. Ele dizia que era o último refúgio de espécies que o resto do mundo acreditava extintas. O coração de Rodrigo acelerou. Seria esta a conexão que estavam procurando? A menção ao pai de Luísa trouxe de volta todas as suspeitas que ele havia tentado suprimir. E você acredita que possa ser real? Perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Luísa deu de ombros, um brilho de esperança em seus olhos. Não sei. Sempre pensei que fosse apenas uma história, um sonho de conservacionista. Mas agora, com esses papagaios... Rodrigo, e se for real? E se houver mais deles lá fora? A possibilidade pairou entre eles, carregada de promessas e perigos. Rodrigo sabia que deveria compartilhar essa informação com Marina e as autoridades, mas algo o fez hesitar. Se Vista Verde fosse real, divulgar sua existência poderia colocar em risco não apenas os papagaios, mas todo um ecossistema oculto. Naquele momento, olhando para Luísa e para os papagaios que haviam resgatado juntos, Rodrigo tomou uma decisão. Ele iria descobrir a verdade sobre Vista Verde, sobre o pai de Luísa e sobre os misteriosos eventos no aeroporto. Mas faria isso à sua maneira, protegendo Luísa e os papagaios a todo custo. O que Rodrigo não sabia era que sua decisão estava prestes a lançá-lo em uma jornada que testaria não apenas sua coragem e lealdade, mas também sua própria compreensão do que significa proteger a natureza em um mundo cada vez mais hostil à vida selvagem. Enquanto o sol se punha sobre o centro de reabilitação, lançando sombras longas pelos viveiros, Rodrigo e Luísa permaneceram lado a lado, observando os papagaios. O mistério de Vista Verde pairava entre eles, um segredo compartilhado que poderia tanto uni-los quanto separá-los para sempre. A manhã chegou com uma névoa densa, pairando sobre o centro de reabilitação, como se a própria natureza estivesse conspirando para manter seus segredos ocultos. Rodrigo chegou cedo, sua mente ainda repleta das revelações do dia anterior. A menção de Vista Verde por Luísa havia despertado nele uma curiosidade quase obsessiva. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, Rodrigo se viu diante do viveiro dos papagaios da noite. Tico, Teco e Tiana o observavam com seus olhos brilhantes, como se pudessem sentir a turbulência em seu coração. O que vocês diriam se pudessem falar? Murmurou Rodrigo, pressionando a mão contra o vidro. De onde vocês vieram realmente? Falando sozinho. Uma voz suave o surpreendeu. Luísa estava parada na entrada, um sorriso cansado em seu rosto. Rodrigo se virou tentando esconder seu sobressalto. Bom dia. Não consegui dormir muito ontem à noite. Luísa se aproximou, seus olhos fixos nos papagaios. Eu também não.
Fiquei pensando sobre Vista Verde, sobre meu pai. A menção ao pai de Luísa fez Rodrigo tensionar. Ele sabia que precisava ser cuidadoso, mas também sentia que este era o momento de buscar respostas. Luísa, começou ele hesitante, você pode me contar mais sobre seu pai? Sobre o trabalho dele? Um lampejo de dor cruzou o rosto de Luísa. Ela ficou em silêncio por um momento, como se ponderando o quanto deveria revelar. Meu pai, Carlos, era complicado, começou ela finalmente. Um homem brilhante, apaixonado pela natureza. Ele trabalhava no aeroporto, mas sua verdadeira paixão era a conservação. Passava todo o seu tempo livre explorando áreas remotas da Mata Atlântica, documentando espécies raras. Rodrigo escutava atentamente, seu coração acelerado. E Vista Verde? Luísa suspirou profundamente. Vista Verde era sua obsessão. Ele falava sobre esse lugar como se fosse o paraíso na Terra, um refúgio para espécies que o mundo havia esquecido. Mas então, ela parou, sua voz embargada pela emoção. Rodrigo, instintivamente, colocou uma mão em seu ombro, oferecendo conforto. O que aconteceu? Perguntou ele gentilmente. Ele desapareceu, respondeu Luísa, lágrimas brilhando em seus olhos. Há 5 anos. Saiu em uma de suas expedições e nunca mais voltou. A polícia fez buscas, mas nada. É como se a floresta o tivesse engolido. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Rodrigo lutava internamente, dividido entre o desejo de confortar Luísa e a necessidade de descobrir a verdade. Luísa, disse ele finalmente, e se seu pai não tivesse desaparecido? E se ele estivesse tentando proteger algo? Algo como esses papagaios? Os olhos de Luísa se arregalaram, uma mistura de choque e esperança em seu rosto. O que você está dizendo, Rodrigo? Você sabe de alguma coisa? Naquele momento, Dr. Camila entrou apressadamente na sala, interrompendo a conversa. Desculpem interromper, mas temos uma situação. O IBAMA está aqui. Eles querem levar os papagaios. A notícia caiu como uma bomba. Rodrigo e Luísa trocaram olhares de pânico. Não podemos deixá-los levar as aves, disse Luísa com firmeza. Elas ainda não estão totalmente recuperadas. Rodrigo assentiu, determinado. Vamos falar com eles. Talvez possamos convencê-los a esperar. Os 3 se dirigiram à recepção, onde encontraram 2 agentes do IBAMA. O mais velho, um homem de expressão séria chamado Antônio Silva, tomou a palavra. Dr. Camila, estamos aqui para transferir os papagaios da noite para um centro federal de pesquisa. É uma questão de segurança nacional. Luísa deu um passo à frente, sua voz trêmula de emoção. Por favor, essas aves ainda estão em recuperação. Movê-las agora poderia ser perigoso para sua saúde. O agente Silva olhou para ela com uma expressão ilegível. Senhorita Mendes, presumo, filha de Carlos Mendes. O ar pareceu congelar na sala. Rodrigo sentiu Luísa enrijecer ao seu lado. Sim, respondeu ela hesitante. Você conhecia meu pai? O agente Silva trocou um olhar significativo com seu parceiro antes de responder. Seu pai era um assunto de interesse para nossa agência. Senhorita Mendes, precisamos conversar em particular. Enquanto Luísa era levada para uma sala adjacente, Rodrigo sentiu seu mundo desmoronar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que formavam era mais complexa e perturbadora do que ele poderia ter imaginado. Doutor. Camila, percebendo a angústia de Rodrigo, o puxou de lado. Há algo que você não está me contando, não é? Sussurrou ela. Rodrigo hesitou por um momento antes de tomar uma decisão. Em voz baixa, ele compartilhou com Dr. Camila tudo o que sabia. As descobertas de Marina no aeroporto, a conexão com o pai de Luísa, a misteriosa Vista Verde. Os olhos de Dr. Camila se arregalaram à medida que Rodrigo falava. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. Rodrigo, disse ela finalmente, isso é maior do que qualquer um de nós imaginava. Se Vista Verde realmente existir, se houver mais dessas aves lá, poderia ser a chave para salvar a espécie, completou Rodrigo. Nesse momento, a porta da sala de reuniões se abriu e Luísa saiu, seu rosto pálido e seus olhos vermelhos de choro. O agente Silva a seguiu, sua expressão grave.
Os papagaios ficarão aqui por enquanto, anunciou ele. Mas estaremos monitorando de perto. E, senhorita Mendes, lembre-se do que conversamos. Quando os agentes do IBAMA finalmente partiram, um silêncio pesado caiu sobre o centro de reabilitação. Luísa parecia estar em estado de choque, suas mãos tremendo levemente. Rodrigo se aproximou dela cautelosamente. Luísa, o que aconteceu lá dentro? Ela olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Rodrigo, doutor. Camila, precisamos conversar. Há algo que vocês precisam saber sobre meu pai, sobre Vista Verde, e sobre por que esses papagaios são mais importantes do que qualquer um de nós imaginava. Enquanto os três se dirigiam para a sala de reuniões, Rodrigo sentiu que estavam prestes a cruzar um ponto sem retorno. O mistério que começara com uma simples caixa no aeroporto estava prestes a se desdobrar em algo muito maior. Algo que poderia mudar não apenas suas vidas, mas o futuro de uma espécie inteira. Do outro lado do vidro, Tico, Teco e Tiana observavam silenciosamente, guardiões inconscientes de um segredo que poderia abalar o mundo da conservação até seu âmago. A verdade sobre Vista Verde estava prestes a ser revelada, e com ela, os destinos de Rodrigo, Luísa e dos últimos papagaios da noite conhecidos no mundo estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum deles poderia prever. A sala de reuniões do Centro de Reabilitação, normalmente um espaço de planejamento e discussões científicas, agora parecia pequena demais para conter a tensão que pairava no ar. Rodrigo, Dr. Camila e Luísa se sentaram em torno da mesa oval, o silêncio entre eles carregado de expectativa e apreensão. Luísa respirou fundo, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa tremendo levemente. O que vou contar a vocês é algo que jurei nunca revelar. Mas as circunstâncias mudaram e vocês merecem saber a verdade. Rodrigo e Dr. Camila trocaram olhares preocupados, mas permaneceram em silêncio, dando a Luísa espaço para continuar. Vista Verde não é apenas um mito, começou Luísa, sua voz baixa, mas firme. É real. É um santuário escondido no coração da Mata Atlântica, criado pelo meu pai e um grupo de conservacionistas dedicados. Um refúgio para espécies que o mundo acredita extintas ou à beira da extinção. A revelação pairou no ar por um momento, sua magnitude quase palpável. Dr. Camila foi a primeira a quebrar o silêncio. Mas como isso é possível? Como algo assim poderia permanecer escondido por tanto tempo? Luísa sorriu tristemente. Com muito cuidado, dedicação e, sim, segredo. Meu pai e seus colegas descobriram uma área remota da floresta, praticamente inacessível. Eles criaram Vista Verde como um último bastião contra a extinção, protegendo espécies que não teriam chance em nenhum outro lugar. Rodrigo, sua mente girando com as implicações, perguntou: "E os papagaios da noite? Eles vieram de lá?" Luísa assentiu. "Sim, eles fazem parte de uma pequena população que meu pai descobriu anos atrás. Vista Verde se tornou seu único refúgio." "Mas por que seu pai os trouxe para cá?" questionou Dr. Camila. "Por que arriscar expô-los assim?" O rosto de Luísa se contorceu com emoção. "Porque Vista Verde está em perigo. Nas últimas semanas, meu pai detectou atividades suspeitas na região. Ele temia que alguém tivesse descoberto o santuário. Trazer os papagaios para cá foi uma medida desesperada para garantir que, se algo acontecesse com Vista Verde, a espécie não seria completamente perdida." Rodrigo sentiu seu coração apertar. A dedicação de Carlos Mendes, o pai de Luísa, à causa da conservação era admirável, mas também trazia consigo um peso enorme. "E o desaparecimento do seu pai?" perguntou ele gentilmente. Luísa enxugou uma lágrima solitária. "Ele não desapareceu, não realmente. Ele voltou para Vista Verde para protegê-la. O desaparecimento foi uma cobertura para que ele pudesse trabalhar sem levantar suspeitas." Dr. Camila se inclinou para a frente, sua expressão uma mistura de espanto e preocupação. "Luísa, você entende o que está nos contando? Isso é revolucionário, mas também incrivelmente perigoso." Luísa assentiu gravemente. "Eu sei, e agora que o IBAMA está envolvido, temo que seja apenas questão de tempo até que outros descubram. Se as pessoas erradas souberem sobre Vista Verde..."
Ela não precisou terminar a frase. Todos na sala podiam imaginar as consequências. Caçadores, traficantes de animais, empresas interessadas em explorar a terra. Vista Verde poderia passar de santuário a alvo em questão de dias. Rodrigo, sentindo o peso da responsabilidade, perguntou: "O que podemos fazer? Como podemos ajudar?" Luísa olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e determinação. "Precisamos proteger os papagaios aqui e, ao mesmo tempo, encontrar uma maneira de garantir a segurança de Vista Verde. Meu pai deixou instruções para mim caso algo assim acontecesse. Há um plano, mas é arriscado." Dr. Camila interveio, sua voz carregada de preocupação. "Luísa, você está nos pedindo para nos envolvermos em algo potencialmente ilegal. Temos que pensar nas consequências." Luísa assentiu, compreendendo a gravidade da situação. "Eu sei, e entendo se vocês não quiserem se envolver mais. Mas preciso que entendam. Vista Verde não é apenas um lugar. É uma última esperança para dezenas de espécies que o mundo já deu como perdidas. Se falharmos em protegê-la, estaremos condenando essas criaturas à extinção." O silêncio que se seguiu foi pesado. Cada pessoa na sala perdida, em seus próprios pensamentos e dilemas morais. Rodrigo olhou pela janela, observando os papagaios da noite em seu viveiro. Tico, Teco e Tiana, os últimos de sua espécie conhecidos pelo mundo exterior. Quantas outras maravilhas Vista Verde abrigava. Finalmente, Rodrigo quebrou o silêncio. "Eu estou dentro", disse ele, sua voz firme. "Não posso ficar de braços cruzados sabendo o que sei agora. Esses papagaios Vista Verde, eles merecem uma chance." Dr. Camila suspirou profundamente, massageando as têmporas. "Isso vai contra tudo o que aprendi em minha carreira. Mas você está certa, Luísa. O que está em jogo é grande demais para ignorarmos. Conte comigo também." Luísa olhou para os dois, lágrimas de gratidão em seus olhos. "Obrigada. Vocês não fazem ideia do quanto isso significa." "Então, qual é o plano?" perguntou Rodrigo, sentindo a adrenalina começar a correr em suas veias. Luísa se levantou, caminhando até um mapa da região pregado na parede. "Primeiro, precisamos garantir que os papagaios aqui estejam seguros. Depois temos que encontrar uma maneira de chegar à Vista Verde sem sermos detectados. Meu pai deixou coordenadas e instruções escondidas, mas decifrá-las não será fácil." Dr. Camila, sempre prática, começou a fazer uma lista. "Vamos precisar de suprimentos, equipamentos de camping, talvez até mesmo de escalada. E precisamos de uma cobertura para nossa ausência." Rodrigo, sentindo o peso da decisão que haviam tomado, acrescentou: "E precisamos estar preparados para o que podemos encontrar lá. Se há pessoas ameaçando Vista Verde, podemos estar nos colocando em perigo real." Luísa assentiu gravemente. "Vocês estão certos, é perigoso e complicado. Mas se tivermos sucesso, podemos não apenas salvar Vista Verde, mas também revelar ao mundo a importância da conservação de uma maneira que nunca foi feita antes." Enquanto os três começavam a planejar sua missão improvável, do lado de fora da janela, o sol começava a se pôr, lançando sombras longas sobre o centro de reabilitação. Nos viveiros próximos, Tico, Teco e Tiana se aconchegavam juntos, alheios ao turbilhão de eventos que sua presença havia desencadeado. A noite caía sobre o centro de reabilitação, mas para Rodrigo, Luísa e Dr. Camila, uma nova jornada estava apenas começando. Uma jornada que os levaria ao coração da floresta, ao encontro de segredos há muito guardados e talvez à redescoberta de um mundo que todos pensavam perdido para sempre. Enquanto faziam seus planos, nenhum deles podia imaginar os desafios, perigos e maravilhas que os aguardavam na busca por Vista Verde. O destino de inúmeras espécies, e talvez o futuro da própria conservação, agora repousava em suas mãos. O amanhecer encontrou Rodrigo, Luísa e Dr. Camila ainda no centro de reabilitação, seus rostos marcados pelo cansaço de uma noite sem sono, mas seus olhos brilhando com determinação. A decisão de partir em busca de Vista Verde pesava sobre eles, uma mistura de excitação e apreensão palpável no ar. "Temos que ser meticulosos em nosso planejamento", disse Dr. Camila, espalhando mapas e listas de suprimentos sobre a mesa.
Cada detalhe pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Luísa assentiu, seus dedos traçando linhas invisíveis no mapa da região. Meu pai deixou pistas sobre a localização exata de Vista Verde, mas decifrá-las não será fácil. Temos que ser cuidadosos para não chamar atenção. Rodrigo, que havia passado as últimas horas pesquisando equipamentos de camping e sobrevivência na selva, acrescentou: E precisamos pensar em uma cobertura convincente para nossa ausência. Não podemos simplesmente desaparecer sem levantar suspeitas. Os três trocaram olhares preocupados. A magnitude do que estavam prestes a empreender começava a se fazer sentir. Tenho uma ideia, disse Dr. Camila após um momento de reflexão. Podemos dizer que estamos levando os papagaios para um local de reintrodução remoto. Não seria incomum para um projeto de conservação deste porte. Luísa considerou a sugestão. Pode funcionar, mas e quanto ao IBAMA? Eles certamente vão querer saber mais detalhes. Deixem o IBAMA comigo, respondeu Dr. Camila com um brilho determinado nos olhos. Tenho alguns contatos que podem nos dar cobertura, pelo menos por um tempo. Enquanto discutiam os detalhes do plano, Rodrigo se viu pensando em Marina e no aeroporto. Ele sabia que precisava falar com ela, explicar sua ausência de alguma forma, mas a ideia de mentir para sua mentora o incomodava profundamente. Preciso voltar ao aeroporto, disse ele finalmente. Há algumas coisas que preciso resolver antes de partirmos. Luísa olhou para ele com preocupação. Tem certeza de que é seguro? E se Marina suspeitar de algo? Rodrigo forçou um sorriso confiante. Não se preocupe, serei discreto. Além disso, preciso pegar algumas coisas em casa e me despedir de certa forma. Amanhã passou em um turbilhão de atividades. Doutor. Camila mergulhou em telefonemas e e-mails, preparando o terreno para sua expedição de reintrodução. Luísa se concentrou em decifrar as pistas deixadas por seu pai, seus olhos vermelhos de cansaço e emoção contida. Rodrigo, por sua vez, partiu para o aeroporto, seu coração pesado com o peso dos segredos que agora carregava. Ao chegar, encontrou Marina em seu escritório, sua expressão séria ao vê-lo. Rodrigo, ela disse, indicando uma cadeira, estava me perguntando quando você apareceria. Temos muito o que discutir. Engolindo em seco, Rodrigo se sentou. Marina, Ela ergueu uma mão, interrompendo-o. Antes que você diga qualquer coisa, preciso que saiba. Estou ciente de que algo grande está acontecendo. Os agentes do IBAMA estiveram aqui novamente, fazendo perguntas sobre você e sobre a caixa com os papagaios. O coração de Rodrigo disparou. Tinha ele sido descoberto antes mesmo de começar? Marina continuou, sua voz mais suave agora. Rodrigo, trabalhamos juntos há tempo suficiente para eu saber quando alguém está escondendo algo. Não vou pedir que me conte tudo, mas preciso saber, você está em perigo? A preocupação genuína em sua voz tocou Rodrigo profundamente. Por um momento, ele considerou contar tudo a ela, mas o pensamento de Vista Verde, dos papagaios e de tudo o que estava em jogo o fez hesitar. Não estou em perigo, Marina, disse ele finalmente, escolhendo suas palavras com cuidado. Mas estou envolvido em algo importante, algo que pode fazer a diferença para aqueles papagaios e talvez para muito mais. Marina o estudou por um longo momento antes de suspirar. Entendo. E imagino que você esteja aqui para pedir uma licença? Rodrigo assentiu, grato por sua perspicácia. Sim, preciso de algumas semanas. É para um projeto de conservação relacionado aos papagaios. Não posso entrar em detalhes, mas... Está bem, interrompeu Marina, surpreendendo-o. Você tem sua licença. Mas, Rodrigo, prometa-me uma coisa. Se você se encontrar em apuros, não hesite em me procurar. Entendido? Emocionado pela confiança e apoio de Marina, Rodrigo apenas conseguiu assentir. Ao sair do escritório, sentiu como se um capítulo de sua vida estivesse se fechando, enquanto outro, muito mais incerto, se abria à sua frente. De volta ao centro de reabilitação, Rodrigo encontrou Luísa e Dr. Camila finalizando os preparativos. Mochilas estavam prontas, equipamentos verificados e reverificados. Os 3 papagaios da noite haviam sido cuidadosamente acomodados em caixas de transporte especiais, projetadas para mantê-los seguros e confortáveis durante a jornada. Está tudo pronto, anunciou Dr. Camila,
sua voz misturando exaustão e determinação. Partiremos ao amanhecer. Enquanto a noite caía, os três se reuniram uma última vez ao redor dos viveiros, observando Tico, Teco e Tiana. Os papagaios pareciam sentir a atmosfera de expectativa, seus olhos brilhantes fixos em seus cuidadores. É incrível pensar que esses três podem ser a chave para salvar sua espécie, murmurou Rodrigo. Luísa sorriu suavemente. Não são apenas eles. Somos nós também. Todos nós juntos lutando por algo maior que nós mesmos. Dr. Camila colocou uma mão no ombro de cada um deles. O que estamos prestes a fazer é arriscado, talvez até louco. Mas se tivermos sucesso, poderemos mudar o mundo, completou Rodrigo. As primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno quando eles finalmente se retiraram para tentar descansar um pouco. Amanhã, ao nascer do sol, embarcariam em uma jornada que os levaria ao coração da floresta, em busca de um santuário que poderia redefinir o futuro da conservação. Deitado em seu saco de dormir improvisado, Rodrigo não conseguia dormir. Sua mente vagava entre as lembranças dos últimos dias e as incertezas do futuro. O que encontrariam em Vista Verde? E se chegassem tarde demais? Ao seu lado, ele podia ouvir a respiração suave de Luísa e os ocasionais murmúrios de Dr. Camila. Unidos pelo destino e por um propósito comum, os três agora carregavam o peso de um segredo que poderia mudar o mundo. Lá fora, a noite avançava, as horas escorrendo inexoravelmente em direção ao amanhecer. Em poucas horas, eles partiriam em uma missão que testaria seus limites, desafiaria suas convicções e os colocaria frente a frente com maravilhas que poucos humanos jamais testemunharam. Enquanto o sono finalmente o reclamava, Rodrigo teve um último pensamento consciente. Qualquer que fosse o resultado, nada seria o mesmo após Vista Verde. O sol mal havia começado a tingir o horizonte de rosa quando Rodrigo, Luísa e Dr. Camila carregaram o último de seus equipamentos na robusta caminhonete 4x4. As caixas de transporte contendo Tico, Teco e Tiana foram cuidadosamente acomodadas, envoltas em mantas para protegê-las do frio da manhã. Todos prontos? Perguntou Dr. Camila, sua voz uma mistura de nervosismo e determinação. Luísa fez uma última verificação em seu mapa, onde havia marcado as coordenadas codificadas deixadas por seu pai. Pronta como nunca estarei, respondeu ela, trocando um olhar significativo com Rodrigo. Com um aceno final para o centro de reabilitação, eles partiram. A cidade ainda dormia quando atravessaram suas ruas vazias, os primeiros raios de sol refletindo nos vidros dos edifícios como um presságio do dia que estava por vir. À medida que deixavam a civilização para trás, a paisagem foi mudando gradualmente. Prédios deram lugar a fazendas, que por sua vez cederam espaço para uma vegetação cada vez mais densa. A estrada, antes lisa e bem pavimentada, tornou-se uma trilha de terra esburacada, que testava as habilidades de direção de Dr. Camila. Segundo as instruções do meu pai, disse Luísa, consultando suas anotações, devemos seguir por esta estrada por mais 50 quilômetros antes de encontrar uma bifurcação não marcada. É lá que as coisas ficam complicadas. Rodrigo, sentado no banco de trás ao lado das caixas dos papagaios, sentia uma mistura de excitação e apreensão crescer em seu peito. Cada quilômetro os levava mais fundo no desconhecido, mais perto do misterioso santuário que poderia mudar tudo. Após horas de viagem com o sol já alto no céu, eles finalmente chegaram à bifurcação mencionada por Luísa. Era pouco mais que uma trilha quase invisível, parcialmente coberta pela vegetação. É aqui, anunciou Luísa, sua voz trêmula de emoção. A partir daqui, estamos oficialmente fora do mapa. Dr. Camila manobrou habilmente o veículo para a estreita trilha. Os galhos e folhagens raspavam nas laterais da caminhonete, como se a própria floresta tentasse impedir seu avanço. À medida que avançavam, a floresta ao redor deles parecia mudar sutilmente. As árvores ficavam mais altas, mais antigas. O ar ficava mais denso, carregado com o aroma de humus e vida selvagem. Sons de pássaros e insetos que nenhum deles reconhecia ecoavam pela mata. É incrível, murmurou Rodrigo, seus olhos arregalados tentando absorver cada detalhe.
Parece que estamos entrando em outro mundo. Luísa assentiu, sua expressão uma mistura de reverência e nostalgia. Meu pai costumava dizer que entrar em Vista Verde era como voltar no tempo, para uma época em que a natureza reinava suprema. Conforme avançavam, a trilha ficava cada vez mais difícil de seguir. Várias vezes tiveram que parar para remover obstáculos ou consultar as enigmáticas instruções deixadas pelo pai de Luísa. Foi durante uma dessas paradas que Rodrigo notou algo estranho. Ei, vocês estão ouvindo isso? Todos ficaram em silêncio, aguçando os ouvidos. Por um momento, tudo o que ouviram foi o suave farfalhar das folhas e o ocasional chamado de um pássaro distante. Então, quase imperceptível, veio um som diferente. Um zumbido baixo e constante. Parece um motor, sugeriu o Dr. Camila, franzindo o senho. O rosto de Luísa empalideceu. Não deveria haver ninguém aqui. Ninguém além de nós conhece este caminho. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. A possibilidade de que não estivessem sozinhos, de que alguém mais pudesse estar procurando Vista Verde, pairava pesadamente no ar. O que fazemos agora? Perguntou Rodrigo, sua voz baixa e tensa. Luísa mordeu o lábio, seus olhos percorrendo o mapa rapidamente. Temos que continuar. Estamos muito perto agora para voltar atrás. Mas precisamos ser mais cautelosos. Com um aceno de concordância, eles retomaram a jornada, agora movendo-se mais lentamente, cada sentido alerta para qualquer sinal de perigo. As horas se arrastaram, a tensão crescendo a cada quilômetro percorrido. O zumbido distante às vezes parecia se aproximar, outras vezes desaparecia completamente, deixando-os em um estado constante de nervosismo. Foi no final da tarde, quando o sol começava a se pôr e sombras longas se estendiam pela floresta, que eles finalmente chegaram a uma clareira. No centro, erguia-se uma estrutura que parecia fundir-se com a própria floresta. Uma cabana construída com materiais naturais, quase invisível entre as árvores. É aqui, sussurrou Luísa, sua voz embargada de emoção. O posto avançado de Vista Verde. Eles saíram do veículo em silêncio, absorvendo a atmosfera quase mágica do lugar. A cabana parecia abandonada há algum tempo, folhas e trepadeiras cobrindo parcialmente suas paredes. Rodrigo se aproximou da estrutura, seu coração acelerado. Foi então que notou algo que fez seu sangue gelar. Na lateral da cabana, parcialmente ocultas pela vegetação, estavam marcas recentes. Marcas que pareciam ter sido feitas por pneus de veículos pesados. Luísa, Dr. Camila, chamou ele, sua voz trêmula. Acho que não somos os primeiros a chegar aqui. As duas mulheres se aproximaram rapidamente, seus rostos se contorcendo em expressões de choque e preocupação ao ver as marcas. Isso não é bom, murmurou Dr. Camila. Nada bom mesmo. Luísa, seu rosto uma máscara de determinação, avançou em direção à cabana. Temos que entrar. Se alguém chegou antes de nós, pode haver pistas sobre para onde foram, ou sobre o que estão procurando. Com cautela, os três se aproximaram da entrada da cabana. A porta estava entreaberta, rangendo suavemente com a brisa da tarde. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, enquanto Luísa estendia a mão para empurrar a porta. O interior da cabana estava mergulhado em sombras, o ar pesado com o cheiro de mofo e abandono. Mas à medida que seus olhos se ajustavam à penumbra, eles perceberam que algo estava terrivelmente errado. O lugar havia sido revirado. Gavetas estavam abertas, seus conteúdos espalhados pelo chão. Mapas e documentos cobriam cada superfície, muitos rasgados ou manchados. E no centro da sala, cravado na parede de madeira com uma faca de caça, estava um pedaço de papel com uma mensagem que fez o coração de todos gelar. Sabemos sobre Vista Verde. Vocês chegaram tarde demais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo, Luísa e Doutor Camila se entreolharam, o peso da realização caindo sobre eles como uma avalanche. Sua missão, que já era perigosa, acabara de se tornar uma corrida contra o tempo. Vista Verde, o santuário secreto que prometia esperança para inúmeras espécies em perigo, estava sob ameaça. E eles eram a única linha de defesa entre este paraíso escondido e aqueles que buscavam explorá-lo. Com o sol se pondo no horizonte,
lançando sombras ameaçadoras pela floresta. Os três se viram diante de uma escolha crucial: recuar e buscar ajuda, arriscando chegar tarde demais, ou avançar para o desconhecido, enfrentando perigos que mal podiam imaginar. A noite caía sobre a floresta, e com ela a certeza de que a verdadeira batalha por Vista Verde estava apenas começando. A escuridão da noite tropical envolvia a cabana como um manto, pontuada apenas pelos sons noturnos da floresta e o ocasional pio inquieto dos papagaios da noite em suas caixas de transporte. Dentro da estrutura dilapidada, Rodrigo, Luísa e Dr. Camila discutiam fervorosamente seus próximos passos. "Não podemos simplesmente voltar", insistiu Luísa, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. "Se esses invasores chegarem à Vista Verde antes de nós, tudo estará perdido." Dr. Camila, sempre a voz da razão, contra-argumentou: "Mas avançar cegamente seria loucura. Não sabemos quantos são nem que tipo de equipamento têm." Rodrigo, que estivera examinando os mapas espalhados pelo chão, de repente se ergueu. "Esperem, acho que encontrei algo." Ele apontou para um mapa particularmente detalhado da região. No canto, quase imperceptíveis, estavam rabiscadas coordenadas e um símbolo que se assemelhava a uma árvore estilizada. "O símbolo de Vista Verde", sussurrou Luísa, reconhecendo-o instantaneamente. "Meu pai deve ter deixado isso como última precaução." Com renovada esperança, o trio passou as próximas horas planejando meticulosamente. Decidiram partir antes do amanhecer, levando apenas o essencial e, claro, os preciosos papagaios da noite. A jornada que se seguiu foi uma das mais desafiadoras de suas vidas. Trilhas quase invisíveis, riachos traiçoeiros e uma vegetação tão densa que às vezes precisavam abrir caminho com facões. O tempo todo, a sensação de serem observados, de estarem em uma corrida contra inimigos invisíveis, pesava sobre eles. Foi no terceiro dia de caminhada, quando seus suprimentos começavam a escassear e o cansaço ameaçava dominá-los, que algo extraordinário aconteceu. Ao contornar uma formação rochosa particularmente íngreme, eles se viram subitamente diante de uma visão que tirou seu fôlego. Um vale extenso se abria diante deles, coberto por uma floresta mais exuberante e diversa do que qualquer coisa que já haviam visto. "Vista Verde", murmurou Luísa, lágrimas escorrendo por seu rosto. O vale pulsava com vida. Borboletas de cores impossíveis dançavam entre flores que nenhum deles reconhecia. Nas árvores, macacos de espécies que acreditavam extintas os observavam com curiosidade. E no ar, o som de dezenas, talvez centenas, de espécies de aves diferentes. Mas sua admiração foi interrompida por um som distante e familiar. Motores. "Os invasores", disse Rodrigo, seu coração acelerando. "Eles estão perto." Com renovada urgência, o grupo se apressou vale adentro. Conforme avançavam, começaram a notar estruturas camufladas entre as árvores, laboratórios de campo, viveiros, tudo integrado tão perfeitamente à natureza que seria impossível detectá-los do ar. Foi em uma dessas estruturas que finalmente encontraram sinais de vida humana recente. E não apenas isso, mas também a resposta para o mistério que os trouxera até ali. Carlos Mendes, o pai de Luísa, estava vivo. O reencontro entre pai e filha foi emocionante, mas breve. Não havia tempo para longas explicações. "Os invasores são caçadores de tesouros", explicou Carlos rapidamente. "De alguma forma descobriram sobre Vista Verde e acreditam que há riquezas escondidas aqui. Mas o verdadeiro tesouro são as espécies que vocês protegem", disse Dr. Camila, compreendendo a magnitude da situação. Carlos assentiu gravemente. "Exatamente. E se eles chegarem ao coração de Vista Verde, décadas de trabalho de conservação serão destruídas em questão de horas." Rapidamente um plano foi traçado. Enquanto Carlos e sua pequena equipe de conservacionistas preparavam a evacuação de emergência das espécies mais raras e vulneráveis, Rodrigo, Luísa e Dr. Camila se encarregariam de uma missão crucial: despistar os invasores. Utilizando seu conhecimento da floresta e técnicas de camuflagem aprendidas com os povos indígenas da região, o trio se moveu silenciosamente pela mata, deixando pistas falsas e armando distrações engenhosas.
A tensão atingiu seu ápice quando, finalmente, eles se viram cara a cara com os invasores. Um grupo de 6 homens armados, liderados por uma figura que Rodrigo reconheceu com um choque. Era o mesmo homem das filmagens do aeroporto, o que havia deixado a caixa com os papagaios. O que se seguiu foi uma perseguição frenética pela floresta. Rodrigo, Luísa e Doutor Camila usaram todo o seu conhecimento e criatividade para manter os invasores desorientados e longe do coração de Vista Verde. Num momento de brilhante inspiração, Luísa teve uma ideia. Usando as vocalizações gravadas dos papagaios da noite, eles criaram uma trilha sonora que levou os invasores para longe de seu objetivo, fazendo-os acreditar que estavam seguindo as aves raras. A estratégia funcionou. Exaustos e frustrados, os invasores eventualmente desistiram, convencidos de que Vista Verde não passava de um mito. Quando finalmente retornaram ao acampamento base, Rodrigo, Luísa e Doutor Camila foram recebidos como heróis. Sua coragem e engenhosidade haviam salvado não apenas Vista Verde, mas potencialmente dezenas de espécies únicas. Nos dias que se seguiram, decisões difíceis tiveram que ser tomadas. Carlos Mendes, reconhecendo que o segredo de Vista Verde estava comprometido, concordou que era hora de revelar sua existência ao mundo, mas nos termos deles. Doutor Camila, com seus contatos no mundo científico, seria instrumental em organizar uma expedição oficial, trazendo pesquisadores respeitados para documentar as maravilhas de Vista Verde. Luísa, finalmente reconciliada com seu pai e seu legado, decidiu permanecer em Vista Verde, assumindo um papel de liderança na gestão do santuário. E Rodrigo? Seu papel na descoberta e proteção de Vista Verde o catapultou de um simples funcionário de aeroporto a uma figura respeitada no mundo da conservação. Ele decidiu dedicar sua vida a proteger lugares como Vista Verde, usando sua experiência para treinar uma nova geração de guardiões da natureza. Meses depois, quando a primeira expedição oficial chegou a Vista Verde, o mundo assistiu maravilhado às imagens de espécies que se acreditavam perdidas para sempre. A história dos papagaios da noite, de Vista Verde, e dos improváveis heróis que a salvaram capturou a imaginação do público global. Vista Verde se tornou um símbolo de esperança, um lembrete de que, com dedicação e coragem, é possível fazer a diferença na luta pela preservação do nosso planeta. Em uma noite tranquila, meses após sua grande aventura, Rodrigo se encontrava novamente no centro de reabilitação, observando Tico, Teco e Tiana em seu novo e espaçoso viveiro. As aves, agora saudáveis e vibrantes, seriam em breve reintroduzidas em Vista Verde, onde uma população crescente de sua espécie as aguardava. Luísa se juntou a ele, entrelaçando seus dedos aos dele. Quem diria que uma simples caixa no aeroporto nos levaria a tudo isso? Ela disse sorrindo. Rodrigo assentiu, refletindo sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Às vezes, ele respondeu, as maiores aventuras começam nos lugares mais improváveis. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e ouro, Rodrigo e Luísa permaneceram ali, contemplando o futuro. Um futuro onde Vista Verde e seus segredos continuariam a inspirar e maravilhar o mundo, lembrando a todos o valor incalculável da natureza selvagem e a importância de protegê-la, não importa o quão impossível a tarefa possa parecer. E assim, com o canto suave dos papagaios da noite ecoando na noite, a história de Vista Verde, uma história de coragem, descoberta e esperança, continuou, prometendo novos capítulos e aventuras para as gerações por vir.